Gente querida do Terror Nadna, sou Romário Filho e acredito que é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Deus e amor. Conceitos eternos por não terem definição. Claro que não vou entrar nesse mérito, me aprofundar em discussões e teorias que não levarão a nada porque nunca levaram. O relato que nós vamos assistir, ele coloca esses conceitos, mas vistos de outro ângulo. E aí me fizeram pensar. Amor e Deus, na percepção da maioria, são eternos por não terem definição. Concordo plenamente. Mas não estou aqui para tentar descobrir a pólvora e responder às dúvidas que se espalham pela humanidade. O que é Deus? O que é amor? De onde surgiram? Como chegaram até nós? Não. O relato de hoje, ele consegue trilhar por esse caminho, mas sob outro ponto de vista. Ele deixa aquela dúvida: até quando o amor verdadeiro pode unir as pessoas? Então eu peço que assista esse vídeo até o final, preste atenção nos detalhes, que ele nos traz, além de surpresas, muitas informações que definitivamente nos fazem pensar. Mas antes eu vou cair naquela vala comum de repetir o pedido que para nós é importante e voltar a falar na questão YouTube, canal Terror Nadna. A gente não sabe o que aconteceu. O canal foi criado em abril do ano passado, em 3 meses estava com 375 inscritos, com publicações alcançando 1.000, 2.000, 3.000 visualizações. Do nada congelou. E hoje nós estamos aí patinando no 484 e as visualizações baixaram para 60, 70, 80. Muitos falam que é algoritmo. Na verdade, eu nem entendo o real sentido dessa palavra. Eu só sei que não está normal. Mas a gente não quer desistir porque acredita no canal. Nós queremos que ele cresça. Nós queremos continuar passando a nossa mensagem. Mostrar para aqueles que se identificam com o conteúdo e passam a se assumir como Nadnas, que ter dúvidas, ter respostas que a gente não consegue alcançar, faz parte da evolução, mas que o caminho não é ficar perguntando. A gente prefere aprender com o dia a dia, com ensinamentos que experiências vividas por gente igual a gente possam nos trazer. Por isso a ideia dos relatos. Relatos de histórias do sobrenatural, que para nós o sobrenatural não é só terror, não é só adrenalina do medo, muito pelo contrário. Sobrenatural é apenas o inexplicável de vários universos que a gente sabe que estão à nossa volta. Então, conseguindo entender situações relatadas para nós, a gente com o tempo, em doses homeopáticas, receberá informações que nos mostrarão o caminho para continuarmos na nossa evolução. Então essa é a ideia do canal. E nós não queremos desistir, mas precisamos da ajuda de vocês. O canal precisa crescer. Então, se está aqui, ainda não se inscreveu, inscreva-se. Deixe o like, clique em sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. Caso já tenha feito sua inscrição, vá lá e veja se ela ainda permanece, porque o YouTube é impressionante, mas ele está desinscrevendo muita gente. Então nos ajude. Compartilhe, participe, convide amigos, divulgue. E se achar que a gente merece, envie-nos um Pix. Porque ainda não estamos monetizados, porque, pasmem, a gente não consegue alcançar as metas impostas pelo YouTube aos canais recém-criados. 1.000 inscritos e 4 visualizações ano. Você acha que esses números são pequenos, são fáceis de ser alcançados? A gente também achava. Mas do jeito que a coisa está, a gente está só patinando. E a cada dia precisa mais da ajuda de vocês. Sem vocês, acabou. Vai chegar uma hora que a gente vai desistir. Poxa, tentando, e a coisa não vai. Parece deboche. Então, também agradecer demais aqueles que estão nos enviando os relatos via e-mail, que afinal são eles o combustível que faz a engrenagem rodar. Agradecer e pedir
Para isso abrimos esse espaço. Perdoem se estamos sendo longos, se estamos sendo chatos, repetitivos, mas essa é a realidade. Se não tivermos o apoio, mais cedo ou mais tarde, nós vamos encerrar o canal, porque estamos vendo que da forma que está não chegaremos a lugar nenhum. Inicio deixando aquele abraço carinhoso a todos que fazem parte da família Nadina, família essa que aos poucos eu começo a me identificar e fazer parte. Por isso, resolvi enviar o meu relato. Pensei muito a respeito, por ser algo que fala da minha intimidade, da minha vida, da minha família. E é complicado de abrir, mas eu vi no canal um espaço que me deu a certeza que iria respeitar a minha experiência. Se resolvesse publicar, publicaria sem entrar no mérito verdade, mentira, que eu sei que muita gente não acredita e também não tenho como me surpreender, porque eu que vivi até hoje não tenho certeza do que foi. Mas eu espero que o meu relato seja útil para alguém e sirva de aprendizado. Começo me apresentando. Meu nome é Adroaldo, nome fictício. Adroaldo, conhecido como Doga. Eu criei um paralelo do meu verdadeiro nome e do meu apelido, algo parecido, porque nome e apelido se tornam importantes no contexto da história. Eu tive uma infância complicada até os 6 anos de idade. Retrocedendo, meu pai sempre foi um bom vivan. Gostava de beber, gostava de farra, gostava de dormir até tarde, não trabalhava, vivia de bicos, não estudava. Era um candidato a Zé Ninguém. E as pessoas que ele se envolvia, lógico, faziam parte daquele ambiente que ele gostava. E no início da década de 1980, meu pai conheceu uma moça tipo riponga, sabe aquela coisa hippie? Os hippies estavam saindo de moda, mas ela seguia aquele cabelo comprido que dizem não era dos mais limpos, uma saia comprida, chinelo, todas aquela bolsa de couro, gostava de um baseado, louca de tudo. E meu pai, apesar dos pesares, era um cara romântico. Ele se apaixonou pela Dita Cuja e foram morar num barraco. Aí bota barraco nisso, aqueles barracos periféricos que era o que ele podia pagar e ela também não era muito exigente. Naquele barraco moraram durante 3 anos, vivendo bem dentro dos padrões deles. Só que de repente, aquela moça descobriu que estava grávida e que eu estava dentro da barriga dela. Ela surtou. Ela surtou. Não perdoou meu pai. Porque ela não queria filhos, ela não queria compromisso. Estava tudo errado. Meu pai disse que na hora não entendeu, porque achava que ela estava se sentindo casada com ele. Mas que é nada. Vai saber quantos homens ela tinha em paralelo. Bom, ela anoiteceu e não amanheceu. Sumiu levando a barriga. 9 meses se passaram e exatamente no dia 24 de dezembro de 1983, meu pai recebeu um presente, uma caixinha comigo ali dentro. Eu recém-nascido, fui abandonado por aquela moça que eu não conheci, nunca mais se ouviu falar nela, e que por definição deveria ser minha mãe. Mas eu não tive mãe. O meu pai, justiça seja feita, apesar de todos os defeitos, ele me abraçou. E me criou, mas me criou no jeito dele. Eu não posso reclamar que se não fosse daquele jeito, seria num orfanato. Seria passando de mão em mão. Pelo menos eu tinha o meu castelo, que para mim aquele barraco era um castelo. Eu vivia num mundo de fantasia. Eu fantasiava a minha mãe, eu fantasiava a vida de família. Eu criei um mundo meu, mas era duro. Meu pai bebia, meu pai me batia muito. Muitas vezes vizinhos vinham em meu socorro. Quantas e quantas vezes eu dormia na casa de alguém. Quantas e quantas vezes meu pai levava uns tapas para aprender a ser homem, não bater em mim. Enfim, um inferno. Aí em 90, já calejado de tanto sofrimento, sendo assim obrigado pelos vizinhos, meu pai me colocou numa escola perto de casa,
uma escola muito simples. Eu até fui feliz, porque eu queria estudar, eu sempre gostei de estudar, eu gostava de desenhar. Era tão triste, eu fazia meus desenhos, mostrava para meu pai, tá bom, não tem o que fazer não. Olha, coisa ridícula. Tinha incentivo, mas eu gostava. E olha, confesso que eu me esforçava para gostar do meu pai. Mas era difícil. E sem falar que de vez em quando ele chegava com uma vagabunda lá em casa. Nós que tínhamos só um quarto onde morávamos, eu tinha que ficar na sala, ouvindo aqueles gemidos loucos. No outro dia ela ia embora, nem olhava para minha cara. Era um entra e sai de gente naquele barraco. Meu pai andou se envolvendo em questões não muito legais. Foi convidado a passar uma temporada hospedado num hotel que a janela era cheia de grades. Nesse meio tempo eu fiquei na casa de uma vizinha, a Dona Noca, que eu agradeço a Dona Noca. Ela era uma mulher que eu até queria chamar de mãe, mas não tinha essa liberdade. Ela tinha pena de mim, mais pena do que qualquer outro sentimento. Mas eu, como doga, consegui chegar aos 7 anos. Curiosidade do apelido, eu sei que todo apelido tem uma razão de existir. O meu também tinha, só que até hoje eu não sei qual é. Mas eu era o Doga. E o Doga foi para a escola achando que teria amiguinhos, que armaria uma namorada, sabe? Que seria popular. Cara, que decepção. Eu virei um palhaço. Eu era o alvo de bullying. Eu não sabia porque eu queria ser legal. Eu me esforçava, eu saía no recreio, eu via aquele grupinho, eu chegava para conversar com eles, para brincar, eles saíam, faziam bullying comigo e me chamavam de porco. Eu não entendia por quê. Por que porco? E era tudo muito difícil. Eu era uma criança isolada, que vivia num mundo à parte, carente, implorando por atenção, mas essa atenção era algo grande demais, que criança, igual a mim, não tinha direito. Então eu botei na cabeça que tudo é porque eu era pobre. Depois de meses na temporada, naquele hotel que eu citei, meu pai voltou para casa, continuou naquela vida e, lógico, não aguentou. Teve um piripaque. Foi parar no hospital. E lá no hospital, ele conheceu uma enfermeira, Eliane. Eliane, uma moça bonita, uma pele clara, aquele cabelo bem preto, aqueles olhos da cor do cabelo. Ela era bonita. E o meu pai não era feio, não. Era judiado, mas não era feio. E vai explicar por quê. Eliane se apaixonou pelo meu pai. O fato dele ter se apaixonado por ela, eu acho, sabe, eu acho que ele viu ali uma chance de alguma coisa. E o meu pai, no hospital, ali, combalido, dependente, e até mesmo na sequência, ele se mostrou outro homem. Bom, não podia beber, não podia fumar aquele cigarro de cheiro estranho. Então, meu pai parecia outro homem. Já teve um dia que eu fui visitá-lo no hospital, a Eliane deixou eu entrar, porque criança não podia. Ele estava lá, não era um quarto assim, com mais 10. Aí eu cheguei do lado da cama com ela, assim, ele olhou, botou a sua mão no meu rosto. Aí quando ele passou a mão no meu rosto com delicadeza, eu vontade de fazer assim, ai, eu queria aquilo, eterno. Disse, meu filhinho, como é que tu tá? Ai, aquele dia foi dia de glória, eu recebi carinho do meu pai. Aí eu pensei, criança, né? Vai ver que o meu pai mudou. E de fato, ele pareceu diferente. Até no dia que ele falou para mim que iríamos morar com Eliane, que ele ia casar com Eliane. Eu já tinha tido alguns contatos com ela parecia muito legal, eu fiquei feliz. Até comentei na escola que meu pai ia casar, que a mulher dele era muito legal. Teve um colega meu que falou, o quê? Tu tá comemorando que vai ter uma madrasta? Aí eu que fui, cara, madrasta é bruxa. E eu falo porque eu passei por isso. Meu pai casou de novo. E aquela mulher, quando ele conheceu, era um doce comigo, tudo falsa, porque queria conquistar, o meu pai queria me conquistar. Depois que ela entrou para dentro da minha casa, virou um inferno. E pior ainda, é se tu tiver o azar que eu tive. Aquela mulher que foi morar com a gente no lugar da minha mãe, tinha filhos. Então pode ficar sabendo que filho de madrasta,
Se for mais velho, vai te judiar. Se for mais novo, tu vai virar babá. Puta, aquilo ali pra mim foi um inferno. Eu digo, meu Deus, será que a minha vida vai piorar? Eu digo, não, mas meu pai vai mudar, afinal. Ele tá diferente comigo. E a Eliane tinha uma casinha que ela morava, não era nenhum palácio, mas comparado à nossa. Quer dizer, a casa não era própria, era alugada, mas tudo muito caprichado, tudo muito bonitinho. E aí, nós fomos morar. Tá, quando chegamos lá, pra mim a gente tava indo morar na casa da Eliane. Não, era a minha nova casa, mas eu olhei assim, eu gostei. Eu gostei. E gostei também da forma que a Eliane, agora a minha madrasta, me recebeu. Ela não quis ser, sabe, aquela coisa grudenta, melosa, tentando me cativar com falsidade, hipocrisia. Não, ela foi natural. Ela baixou, disse, oi meu amor, tudo bom? Me deu um beijo, seja bem-vindo. Sinta-se em casa porque você está em casa. E eu vou mostrar o teu quarto. E vou te apresentar o meu filho. Ai, quando ela falou filho, eu digo, pronto, agora ferrou. Meu Deus, eu fiquei pensando, você saco de pancada de um mais velho ou você babá de um chato? Ela foi no quarto e veio o filho. Bom, eu tinha 7 anos, 7 e pouco na época. Aí veio aquele cara, nossa, tinha 11 anos, quase o dobro da minha idade, para mim era um homem. Aí chegou e disse, ó, querido, deixa eu te apresentar aqui, esse aqui é o Doga, meu Doga, e riu, pronto. Já não gostei. Mais um pra rir de mim. Ela disse assim, filho, vai lá e mostra o quarto. Aí fomos. Ele não falou nada até lá, mostrou o quarto. O quarto era o seguinte, já tinha adaptado. Tinha uma cama do lado esquerdo, outra cama do lado direito. E entre as camas, uma mesinha de cabeceira. Cada mesinha com um abajur. Então, ao fundo, assim, era uma janela, o quarto era iluminado. Não era grande, mas era iluminado. E tinha, na parede da frente das camas, 2 armários de solteiro. Com uma mesa no meio, umas prateleiras, que ali eu percebi que era onde o filho dela estudava, fazia trabalho e ficava. E tinha ainda alguns brinquedos, algumas coisas, mas legal o quarto. Aí ele chegou e disse, ó, a minha cama é essa aqui, muito bem arrumadinha, muito bonitinha, ele era caprichoso. A sua cama é essa aqui, que também estava me esperando dentro de um capricho que eu não era acostumado. Ó, esse aqui é teu armário, coloca as tuas coisas. Mas eu tinha pouca coisa. Fui lá, como eu tentei acomodar, e eu assim, não, deixa que eu te ajudo. E ele também era um cara natural. Aí ele olhou pra mim assim e disse, teu nome é Doga? Com aquela cara de deboche, de ai. É porque tem alguma coisa contra o meu apelido? Ele não. Eu achei engraçado que eu pensei que eu era o único a ter apelido esquisito. Aí fez assim, esticou a mão, muito prazer, eu sou Francisco. Mas todos me chamam de Rato. Eu dei risada, Rato? Ele, pois é, Doga. Sabe, surgiu um clima. Foi muito legal. Muito bom mesmo. Aí, a vida continuou. Eu fui me adaptando, fui gostando. Fui conhecendo as regras da casa, eu queria segui-las. Eliane me tratava bem, mas eu via assim que ela me olhava de uma forma estranha. Parecia que ela tinha coisas para me dizer, tinha críticas para fazer, mas ela tinha medo de avançar o sinal, de ser antipática. E eu também não conseguia me abrir com ela, mas fomos vendo, e o meu pai, um anjo. Passado um tempo, choveu muito, choveu torrencialmente, eu estava na escola. Eliane, preocupada comigo, ligou para casa e disse pro Rato ir me buscar no colégio. E ele foi, mas chovia. Eu estava ali com o guarda-chuva, me esperando. Eu estava saindo. Nisso, veio aquele grupinho, meninas, meninos, todo mundo saindo, ainda dentro do prédio. E o Renato, que era o que mais folgava comigo, era até um ano à frente, que tinha 8, 9 anos, chegou, o porco tem um irmão? Aí todo mundo riu. O Rato olhou pro cara e disse, como é que é? O que tu falou? O que tu chamou? Ele, é o porco. Algum problema? O Rato soltou aquele guarda-chuva, entrou no prédio e deu. Puf! Aí os outros que estavam em volta dele quiseram reagir, aí já veio a supervisora, sabe? Aquela coisa, deu aqueles gritos, aquela coisa toda.
É aquela briga de cão, sabe? Latido por todo lado. É. O Renato tentando, sabe? Perguntar a placa do carro que atropelou ele. E o rato dizendo, repete, seu filho disso, repete, seu filho daquilo, repete, vem, deixa disso, segura, repete. O rato botou a mão na cara dele, ainda meio zonzo, e disse, ó, ai de ti que o meu irmão conte que você tentou humilhá-lo de novo. Seu Romário, meu irmão, me surgiu um arrepio, eu não acreditava, todo mundo de olho arregalado. Porque ninguém sabia que eu tinha um irmão mais velho, ninguém, inclusive eu tinha um irmão. Ele me defendeu. Aí ele veio, perguntou se eu estava bem, eu digo, tô, ele olhava, todo mundo tinha até umas menininhas assim, começaram a olhar pra ele assim, sabe? Com aqueles olhinhos. Sabe como é que é menina? Desde criança é assim, nossa, que cara, defendendo o irmão mais novo. Muitas delas ficaram minhas amiguinhas, tentaram se aproximar de mim, para perguntar dele. Mas o Renato falou, não vai ficar assim. Mas falando para mim, nem sempre o teu irmão vai estar do teu lado. Aí nós saímos, fomos embora. Cara, eu fui em silêncio. Mas eu fui em silêncio, mas eu me sentia bem. Eu tinha um irmão. Aí quando chegamos em casa, ele disse para eu secar os pés, para isso e para aquilo. Aí eu fui agradecer, não precisa me agradecer. Família é para isso. Eu tenho certeza que tu faria o mesmo por mim. Bom, eu sou sincero. Até então eu não moveria uma palha por ele, mas depois daquela, eu morreria por ele. Comecei a perceber também que algumas meninas se aproximavam de mim, mas não só para saber do rato. Não que elas quisessem me namorar, estivessem encantadas, não. Mas elas queriam me conhecer, ser minhas amigas. Só que tinha sempre aquela coisa estranha no ar. Aí um dia eu me abri com a minha mãe. Eu perguntei para ela, mãe, por que as meninas não querem me namorar? Por que eles me chamam de porco? Olha, eu esperava qualquer resposta, menos a que eu recebi. Que uma coisa, a Eliane era sincera. Ela olhou para mim, ela chama de porco porque tu é porco. Eu digo, pô mãe, o que eu te fiz, pelo amor de Deus? Até, filho, quando chegou aqui a tua roupa era imunda. Eu sei, tu não tem culpa. Agora tuas roupas estão limpinhas, mas às vezes dá até dó de botar uma roupa limpinha em ti. Olha esse teu cabelo. Olha essas tuas unhas. Meu Deus. Olha porcamente tu escova os dentes porque eu passei a te obrigar a cobrar. O que é isso? Tu tem que se cuidar. Não tem essa coisa de final do dia entrar debaixo do chuveiro, ficar 5 minutos e sair. Não, tu tem que se lavar. Tomar banho de manhã e de noite. Há muito eu tô para te dizer isso, estava entalado. Tu tem que pentear esse cabelo. Tu tem que sair cheiroso. Aí Mira foi lá, pegou a tesoura, vamos cortar essas unhas. Cortou as unhas. Eu tava envergonhado, mas... Aí cortou o meu cabelo, fez um penteado. A princípio eu achei meio esquisito, porque eu era, sabe, tinha aquela coisa assim, talvez até de herança da mãe que eu não conhecia, de hippie, tudo. Eu olhei no espelho, eu estranhei um pouco a imagem, mas eu estava limpo. E outra coisa, ela falou assim para mim, deixa eu ver teus cadernos. Eu estranhei, eu digo, nunca ninguém quis ver meus cadernos. Aí eu dei os cadernos, eu disse, filho, o que é isso? O que é isso? Que coisa mais feia, não me surpreende tu ter sido reprovado um ano, olha só. Pediu meu boletim, as notas estavam horrorosas. Estava ali na tangente. E essas notas? Aí eu comecei a entender que a Eliane não se envolvia comigo, porque isso era coisa do meu pai. Ela não queria, sabe, ser uma madrasta. Só que naquele momento, aquela atitude, eu passei a adorar aquela mulher. Que foi a primeira pessoa que se interessou pelos meus cadernos, pela minha higiene pessoal. Mostrou preocupação comigo, mostrou que iria me ajudar, que tudo que ela fizesse não ia ser zoação, deboche, humilhação, ia ser para o meu bem. E outra, ela batia e assoprava, ela olhava assim, mas vem cá, que caderno horroroso, mas cá entre nós, filho, tu tem uma letra bonita.
Nossa, aquilo para mim é um elogio. Ela viu os meus desenhos, eu tinha um caderno de desenho. Nossa, mas como tu desenha bem, meu filho. Meu filho, tu tem talento. Meu filho, o que tu quer ser quando crescer? Perguntou para mim. Aí eu todo encabulado e disse, eu pensava em ser engenheiro, mas eu sei que é difícil. É difícil por quê? Porque, poxa, eu sou pobre, a gente é complicado, porque tem... Filho, pobreza é estado de espírito. Você é o que acredita ser. Se você não acreditar no seu potencial, ninguém vai acreditar. Você tem que ser humilde. Mas deve sempre se exigir ser o melhor crítico, o maior crítico que você possa ter. Se aprimorar. A partir de hoje vai mudar. Eu vou começar a vigiar a tua aparência, os teus cadernos, as tuas notas e o teu esforço. Aquilo era música para os meus ouvidos. Eu estava na frente de uma madrasta maravilhosa. Uma verdadeira mãe. Eu poderia dizer que esse foi o momento mais marcante da minha nova vida. Por um tempo foi, mas teve outro. Eu lembro de um dia que eu estava no quarto e o rato foi tomar banho. Então ele estava lá tomando banho e coisa. Ele deu me chamou no banheiro. Aí eu cheguei na porta e ele... Doga, diz pra mãe que eu esqueci a toalha. Eu sei que ela vai ficar brava comigo, mas eu esqueci. Pergunta pra ela onde ela botou a toalha. Eu virei da forma mais natural do mundo. Mãe, onde está a toalha do rato? Quando eu chamei de mãe, eu gelei, eu digo, ai que mico. Ela olhou pra mim com a maior naturalidade e disse, diz pro teu irmão, pergunta pro teu irmão se ele não sabia que ia tomar banho. Toma aqui, filho, dá lá pra ele. Eu não sei se o banheiro tinha porta. E eu virei o super-homem que atravessei aquela porta. Eu sei que eu estava na minha casa com a minha família, a minha mãe e o meu irmão. Passaram alguns dias e eu estava saindo da escola. Vem Renato, dois amiguinhos dele que nunca separavam dele, tão ruins quanto ele. Algumas meninas, daquelas mais cretinas que tem na escola, que se acham o supra-sumo, o terceiro caroço do abacate. Todas ali cheias de vontade de dar risadinha ao ouvir piadas sobre o palhaço que era humilhado. Aí Renato chegou, me empurrou e eu olhei para ele, o que foi, ô porco? Vai reagir? Tem coragem de agir sem ter o teu irmão? Quando ele falou, eu dei, mas dei com força. Dei com força, mas eu esperava que a reação seria a mesma. Que o Renato ficaria deitado, ali meio zonzo, coisa, todo mundo ficaria surpreso, mas não. O meu soco não foi lá essas coisas, ele levantou. Quando ele levantou, os outros vieram atrás de mim, perna pra que te quero. Olha, eu não sabia que eu corria tanto. Se eu estivesse fazendo um teste olímpico, eu já estava na maratona nos 100 metros. Mas corri. Corri até chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, entrei pelo portão, estava a Eliane e o rato em casa. Porque o rato, ele estudava à tarde. A Eliane, ela era do turno da noite. Então, até dependendo, se o seu turno não tivesse muitos problemas, ela praticamente dormia a noite toda. Então, ela tirava o dia para cuidar da casa, cuidar da família dela. Mas ela tinha uma rotina. Ela chegava do trabalho umas 7 da manhã, 8 da manhã. Se chegasse antes da gente acordar, ela fazia o café. Caso contrário, nós tínhamos que fazer o nosso café. Nós que eu digo, meu pai e eu. Então, estavam em casa os dois. Só meu pai estava trabalhando. Aí eu entrei, mas... O rato olhou pra mim, o que é, cara? Viu o lobisomem? Aí a minha mãe olhou pra fora assim. Por acaso aqueles meninos ali são razão desse teu cansaço? Eu disse, que meninos, mãe? Não mente pra mim. Tu não é nem louco de mostrar tendências a mentiroso. Assume. Aí eu falei o que aconteceu. Aí o rato meio que foi pra... Minha mãe segurou. Fica aqui, meu filho. Ela olhou para mim e disse, vai lá fora e pergunta para eles quem que autorizou que eles ficassem de sentinela lá no portão da tua casa. E qualquer coisa, encara.
Porque se tu fugir hoje, tu vai fugir pro resto da vida. Se alguém faz alguma coisa pra ti, alguma judiação, a culpa é desse alguém. Mas a partir da segunda, a culpa é tua. Tu não é menor, maior, pior ou melhor que ninguém. Tu não tem o direito de judiar de ninguém, mas também não vai aceitar que judie de ti. Vai lá e se faça respeitar. Aí eu falei, mas mãe, são 3. Não, se preocupa só com um, com aquele que te bateu. Aí eu fui, eu obedeci. Mas se eu disser que saí todo corajoso, eu vou mentir. E a minha mãe tinha me ensinado para não mentir. Cara, tá me cagando de medo. Aí eu disse, o que vocês querem aqui no meu portão? Aí o Renato falou, nós viemos aqui conhecer o chiqueiro. Minha mãe saiu na rua. Aí ele meio que não sabia que ela estava em casa. Aí veio o Renato atrás. Aí então, a minha mãe disse, chiqueiro? É essa a educação que tu recebe em casa? Aí ele falou um palavrão pra minha mãe, a minha mãe segurando o Renato, aí eu me indignei, saí na rua, tu disse o quê, cara? Tu disse o quê? E fui pra dentro dele. Quando eu fui pra dentro dele, o Renato veio e falou pros outros 2, de vocês não se mete, é só os 2. Se meterem, aí vai sobrar pra vocês. Aí os caras ficaram meio que assim, e eu me embolei com o tal do Renato, olha, modéstia à parte, eu apanhei que nem cachorro vira-lata. Mas ele bobeou, e eu acertei uma no meio do olho. Pá, pegou o nariz assim no olho. Eu sei que aquilo ficou roxo. Aí depois que a coisa foi, aí entraram pra apartar. Saiu o tal do Renato com o olho assim e eu saí carregado de maca. Mas quando eu entrei em casa, o Rato olhou pra mim e disse, é isso aí, meu irmão. Hoje, tu mostrou que é homem. E ele estava certo. Porque, olha, eu fiquei com dor no corpo durante tempo, até me quebrou um dedo. Tive que ir pro hospital. Mas nunca mais ninguém folgou comigo. Eu passei a ser respeitado. A vida seria perfeita não fosse o meu pai. Porque aos poucos ele foi decepcionando a Eliane, porque mostrou ser o que ele sempre foi. Começou a beber de novo, não ficava no emprego. Aí teve um dia que ela chegou em casa e ela tinha assim uma gaveta que ela deixava o dinheirinho da casa. Aí pegou ele catando aquele dinheiro. Olha, foi um salseiro, larga isso. Tu nunca mais pega nada dentro dessa casa, seu bêbado. Ela estava de saco cheio. E ele saiu, meio que passou e esbarrou nela. E o Rato viu. O Rato viu e disse, tu não encosta na minha mãe. Aí meu pai, e se eu encostar, o que tu vai fazer? Rapaz, o Rato foi no quarto dele, tinha um taco daqueles, não é beisebol, é jogo de taco mesmo, que a gente jogava no meio da rua, sabe? Você botava as casinhas assim, jogava bola e pegou aquele taco, eu vou te arrebentar, seu filho da puta, encosta na minha mãe. Aí meu pai quis, aí o Rato chegou, tava a mesa assim, deu mais do lado assim, puf! A mesa tremeu, deu aquele estrondo, meu pai covarde como é, ô, que é isso, rapaz, que é isso, eu tô brincando. Não brinca com coisa séria, o Rato falou. Aí eu olhava pro meu pai, olhava pro Rato e dizia, quando eu crescer eu quero ser igual ao meu irmão, para não correr o risco de ficar igual ao meu pai. Aí, Eliane completou e disse, tu quer encher a tua cara, tu enche, tu quer viver em boteco, tu vive, mas tu não vai tentar mandar aqui dentro. E eu não vou sustentar vagabundo. Se tu não trabalhar, vai ter comida dentro de casa, só pra mim e pros meus filhos. Eu, opa, barriga garantida. Aí meu pai, igual todo bêbado, foi embora. No outro dia pedia desculpas, prometia que ia mudar, mas era aquela ladainha sempre. Chegou num ponto que ele precisava ser internado, mas o problema todo é que meu pai estava doente. Mas o primeiro passo para a cura é a pessoa se aceitar doente. Ele não se aceitava. Então era o ponto negativo dentro de casa, mas pelo menos ele encontrou o espaço dele. Chegava bêbado dentro de casa, chegava em casa, tomava banho, que é uma exigência dela, e deitava no sofá quietinho. Mas eu percebia
Ela estava bem chateada, bem aborrecida, bem decepcionada. Segundo o Rato, o pai dele era um cara incrível, era um super pai, viviam muito bem. E era um cara forte, novo, mas de repente, ninguém sabe como nem porquê, botou a mão no lado esquerdo, deu um grito e caiu para trás. Então, ele ficou viúva, tendo um filho de 5 anos para criar. E tocou a vida. Aí pensava até em nem se envolver mais com ninguém por causa do filho, poderia dar problema, mas quando conheceu meu pai acreditou e era uma grande decepção. Não tardou muito e o pior aconteceu. Meu pai saiu bêbado de um bar, foi atravessar a rua, foi atropelado. Eliane estava viúva novamente. Rato não foi hipócrita, não sentiu a dor, não sentiu a morte. No fundo ele até ficou aliviado. E eu fiquei um estranho no ninho. Aí passados uns dias, depois do velório, estávamos todos nós ali jantando. A mãe fez uma comida mais cedo, para depois sair para trabalhar. Aí eu disse para eles, eu já estava com uns 10 anos. Bom, então agora eu tenho que definir meu futuro, né? Afinal, eu não posso ficar aqui morando na casa de vocês. Então, vamos ver como é que eu vou fazer. O Rato fez... Ele tava comendo... Fez... Bebeu, cara? Puxou teu pai? Tá louco? Aí eu tentei, não, mas eu sei o meu lugar. Ele... Tá louco, filho? Aqui é tua casa. Aqui é a tua família. O teu lugar é junto com a tua mãe e o teu irmão. Pô, não precisa dizer. Eu levantei, eu abracei aqueles dois. Eu chorava. Eu chorava. Aquela noite eu fui dormir perguntando a Deus o que eu fiz para merecer uma bênção tão grande na minha vida. Na época, o ensino do Brasil passava por várias mudanças. Porque antes era assim, o primário, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Aí a gente fazia um exame de admissão para ir para o ginásio. Primeira, segunda, terceira, quarta série. E depois, terceiro estágio do ensino fundamental, podia escolher um curso técnico, o científico ou clássico. Eram cursos variados, assim, dependendo do que a pessoa queria seguir. Então seria o primeiro, o segundo e terceiro ano. Depois veio aquela revolução, aí começou o primeiro grau, segundo grau. Em meio àquelas mudanças ficava tudo muito confuso. Eu vivia naquela época. E eu estava concluindo o que seria antes o científico. Faltavam 2 anos para eu terminar o último estágio do ensino fundamental. Aí eu estava bem chateado, meio que desanimado. Foi quando a minha mãe perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu estava em dúvida do que eu queria fazer, eu tinha desistido da engenharia. Eu disse, não mãe, mas eu vou encarar um vestibular. Eu não quero ficar te dando despesa, eu sei que a vida é dura. Eu sei que tu já está bancando o Renato na faculdade, ele vai ser advogado, ele está cursando, ele é esforçado, mas é caro tudo isso. E tu não vai aguentar. E eu não sei nem se eu vou conseguir passar no vestibular, porque a minha escola é mais fraca, o ensino aqui é fraco. Ela disse, amanhã de tarde a gente conversa. Tá. Aí amanhã de tarde chegou. Ela pediu para que eu mostrasse a minha escola para ela. E eu fui, eu não conhecia. Eu fui. Chegando lá, ela pediu licença para a secretária e fomos na minha sala de aula. Ela olhou. Ela disse, aqui tem parede, né? Eu disse, claro mãe, tem janela, tem porta. Tem uma lousa, olha, tem até carteira e cadeira. Eu digo, claro mãe, é uma sala de aula, todas são assim. Ela, ah é? Então se todas são assim, se todas são iguais, por que a tua é inferior? Eu não entendi. Ela disse, é o mesmo da tua cidade. Se alguém chegar e disser que a cidade onde mora é uma cidade sem condições, o que ele está dizendo?
Está dizendo que a população que mora nessa cidade não tem força, não tem capacidade de torná-la maior, porque uma cidade não se resume a asfalto, prédios. Não. É a mesma coisa uma escola. Quem faz a qualidade da escola é o aluno e não o contrário. Tudo bem, aqui é uma escola simples, não tem todo o aparato das escolas particulares, mas vai depender de você. Acontece que quando ela estava me falando isso, nesse meio tempo, o diretor da escola chegou lá e a secretária falou, ó, a mãe do Adroaldo está aqui com eles, estão lá na classe. Aí ele estranhou, eu digo, mas a sala de aula está vazia, o que essa mulher veio fazer aqui? E foi até lá, e ele estava na porta escutando. E ele ouviu o que a minha mãe tinha dito. Aí quando nós vimos a presença dele, ficamos meio assim, ele não falou nada na minha frente, mas eu sei que ele conversou com a minha mãe. Pois é. A minha mãe, eu não tinha falado, mas ela tinha um know-how muito grande entre os colegas. E ela se tornou uma pessoa importante na associação dos enfermeiros na cidade. E no dia seguinte me chega um cidadão. Eu já conheci ele de vista, assim. Ele era político. Tinha sido prefeito anos atrás e tentava voltar à prefeitura. E ele foi lá em casa me conhecer por indicação do diretor da escola. Aí eu ouvi a conversa, assim. Eu ouvi ele se justificando. Ele disse, não, realmente o menino é muito inteligente, o menino tem futuro, tem potencial, mas a senhora sabe, bolsa de ensino, bolsa de estudo, não é tão fácil, principalmente no nível que a senhora está me pedindo. Então eu sinto muito, eu gostaria de ajudar, mas não posso. Minha mãe olhou para ele e disse, então tudo bem, eu entendo, o senhor não pode, é uma pena. Mas eu vou ver se alguém pode, né? Porque acredito que vai ser difícil eu conseguir alguém, já que eu estou prestes a ser a presidente do sindicato dos enfermeiros. O cara, como é que é? Inclusive, eu ia fazer uma contraproposta para o senhor, sabe como é que é? Se o senhor me ajudasse, eu ajudaria na sua campanha, mas se o senhor não pode, paciência, o homem mudou. Mudou. Não, mas que isso? Não, mas, poxa, sendo assim, vamos lá, tá? Eu escutava aquela conversa e dizia, meu Deus do céu, será que isso tudo que a minha mãe está falando é verdade? Será que ela é tudo isso mesmo? Mas será que ela não está... Ela está negociando? Ela está tentando subornar o cara? Aí quando o homem saiu cheio de sorrisos, dizendo que ia conseguir, que não sei o que, eu fui perguntar, mãe, tudo aquilo que tu falou é verdade? Ela, não, mãe, tu mentiu? Tu disse para mim que não podia mentir? Ela não estava mentindo. Eu estava negociando. Em negociação, existem algumas alternativas que até Deus perdoa. Ou você acha que tudo que ele estava falando para mim era verdade? Aí eu perguntei, mas a senhora vai querer mesmo ir para o sindicato? Aí eu lá tenho tempo para sindicato. Mas a senhora prometeu ajudar, eu vou ajudar. Se esse cara fizer a parte dele, eu vou fazer a minha. Só que eu tinha que vender algo maior. Porque tu não vale, no ponto de vista das pessoas interesseiras, pelo que tu é, mas sim pelo aquilo que eles acham que tu pode oferecer. Senhor Romário, não demorou muito, veio a notícia. Eu ia mudar para São Paulo. Eu ia estudar numa escola particular, uma das melhores da capital. Eu ia fazer curso pré-vestibular, um dos melhores do estado. Tudo via bolsa, que aquele candidato a prefeito, que dizia que era complicado de conseguir, conseguiu para mim. Então, meu último ano no ensino fundamental, eu tive que gramar. Eu estudava pesado. Eu tinha que recuperar o tempo perdido, acompanhar aquele nível de estudo. Mas, com o aprendizado que eu recebi aquele ano, mais os truques do pré-vestibular, eu achava que eu tinha chance de disputar de igual para igual uma vaga na Universidade Estadual. E detalhe, a minha mãe abençoada, embora eu dissesse para ela que eu queria trabalhar, ela disse, não, vamos fazer o seguinte,
se dedica só ao teu estudo. Ela alugou um quarto para mim. Um quartinho numa família que ela conhecia em São Paulo. Uma senhora muito legal, um casal de idosos que me aceitaram na casa deles, me deram um quarto só para mim, com entrada individual. Então minha mãe pagou aquele quarto para mim, também me dava um dinheiro para eu me manter, para que eu me dedicasse apenas aos livros. E aos 18 anos, não é que eu passei no vestibular, não, eu não passei no vestibular. Eu passei entre os 30 melhores. Eu fiz uma prova sensacional. Dei sorte. Além de estudar, eu dei sorte. Caíram algumas questões justamente das matérias que eu mais tinha estudado. Na redação, eu era muito bom. Já era uma coisa minha, eu gostava de escrever e a minha mãe me ajudou muito. Então, eu passei entre os 30. E essa classificação me trouxe vantagens. Então, além de estar numa faculdade pública, de um excelente nível, eu ainda consegui um trabalho de 6 horas, num banco, onde eu seria estagiário. Então, com aquele dinheirinho, eu podia me manter. Mas minha mãe não abria a mão de pagar o aluguel do meu quarto. E nos finais de semana, claro, eu ia para minha cidade, não era tão longe da capital. Ficava lá com a minha mãe, porque ela estava sozinha, né? Porque o rato estava se formando em direito. O rato arrumou uma namorada, estava feliz da vida, passava o maior tempo com ela e tinha já a vida planejada. Ele ia se formar, ele falava muito bem o inglês, a namorada também, e ele conseguiu um estágio, ele ia morar no exterior. A minha mãe, acha que ela estava assim preocupada de ficar sozinha? Não, ela estava maravilhada, ela estava feliz, os 2 filhos estavam sendo encaminhados, aquela mulher não existia. Ela vivia para nós. E lá estava eu, tranquilo, tocando. Passei o primeiro ano de faculdade, o básico, as primeiras matérias, muito bem. Mas quando no final de semana eu cheguei lá, ela me mostrou uma chave. Eu digo, que chave é essa, mãe? Ela disse assim, eu soube que tu anda namorando lá em São Paulo, né? A dona Jussara me falou. Por que tu não comentou comigo? Eu digo, mas não é nenhum namoro, mãe. Mas sabe como é que é, né? O nome dela é Mônica, né? É. Então, filho, tá aqui, ó. Mãe, o que é isso? Eu agradeci muito a dona Jussara, o que eles fizeram por ti, alugando aquele quarto com o preço que dava para pagar, foi sensacional. Mas eu acho que agora tu é um homem, tem tua vida, e não dá pra estar indo em motel, não. O que é isso, mãe? Não. Eu sei que tua relação com a Mônica ela é mais que, como é que chama? Uma amizade colorida, é? Eu rio, eu digo, amizade colorida, que bobagem. Então, filho, isso aqui é a tua kitnet. E mãe, um apartamento? É. Mãe, eu não posso pagar. Não, filho, isso aqui eu quero te pagar. Então vamos fazer o seguinte, tu tá se mantendo, tu tá trabalhando, tu tá fazendo teu estágio, tu tá estudando, mas tu vai morar no teu apartamento. E outra, fogão, geladeira, televisão, móveis de quarto, são por minha conta. Eu digo, mãe, por favor, meu filho, aceita. Eu aceitei. Nossa, eu estava morando na minha casa, no meu apartamento, eu tinha minha cozinha montadinha pela minha mãe. Eu tinha meu quarto montadinho pela minha mãe, o banheirinho. Também era o que precisava, o apartamento era minúsculo. Aí um sofazinho, uns quadrinhos na parede, era uma gracinha. Ainda mais com o toque refinado que a dona Mônica deu, aquele lado feminino, porque ela, sem ser convidada, simplesmente achou um espaço no armário para as coisas dela. Tava muito bom. Tava muito bom, segundo ano vencido. Fui para minha cidade, fui visitar minha mãe, e ali ela me disse algo que eu não esperava. Ela disse, filho, eu tô voltando para Bahia. Ah, minha mãe era baiana, acho que eu não falei. Eu tô muito feliz, vocês estão bem.
Nossa, o rato já tá formado, já tá morando lá fora, tu logo vai estar formado. Eu sei que tu tá construindo a tua vida com a Mônica aqui. A Mônica também é uma menina maravilhosa, a Mônica também estudava. Por coincidência, fazia direito, ia ser colega do meu irmão. Mas eu tô me sentindo sozinha. Ele disse, então vem morar com a gente. Não, filho, não. Eu tô precisando de colo de mãe, eu tô precisando de colo de irmão, eu tô precisando voltar pra minha terra. Eu consegui trabalho lá, não foi difícil. E eu vou voltar pra Bahia. E eu, mãe, mas a Bahia é muito longe. Mas isso eu sei. Mas tudo bem. Agora, que fique claro. Eu quero que tu pegue o que tem aqui nesse meu apartamento, que eu vou levar pouca coisa lá na minha casa, digo, eu vou levar pouca coisa. Pega o que for útil pra ti, pode levar, é teu. E outra, o aluguel do teu apartamento continua sendo por minha conta. Eu faço questão. Bom, quando ela fazia questão, eu nem discutia mais e assim foi feito. Mas daí ela disse uma coisa. Esse telefone aqui, eu vou vender, fazer uma permuta e vou comprar um telefone pra ti em São Paulo. Cara, hoje em dia a gente falando isso, um telefone fixo, alguém vai dizer, mas poxa, o que tem? É só ir ali na companhia e pegar. Mas na época, telefone era algo tão caro que a gente tinha que declarar imposto de renda. E a minha mãe me deu um telefone. Me deu todas, sabe, os talheres, tudo de uma casa, me deu tudo. A minha televisão era pequenininha, ela me deu a televisão dela que era maior. Ela tinha um quadro maravilhoso que eu gostava, ela me deu tudo. Tudo. Para eu colocar no meu apartamento, mas eu disse, mãe, isso aí não vai caber na minha kitnet. Ela disse, eu sei. Como também a kitnet está pequena para ti e para a Mônica. Então eu faço questão que tu alugue um apartamento de 2 quartos em São Paulo, num bairro melhor, perto da faculdade, perto de metrô, que eu vou pagar. E fique tranquilo, eu posso pagar isso. Bom, eu podia me alongar aqui no que foi essa revelação, no que foi essa partida, no que foi aquele gesto da minha mãe, mas não vou me alongar. Mas ela deixou a coisa comigo. Olha, então vou fazer o seguinte também. Pra gente não estar gastando em ligação comigo. Toda segunda e toda quarta-feira, depois da meia-noite, que na época a ligação do telefone é muito cara, mas a partir da meia-noite é bem mais barato. Quando tu quiser, ligar, cobrar pra mim. Que toda segunda e toda quarta, depois da meia-noite, eu vou esperar essa ligação. Então, explicando, segunda, no linguajar da época, de madrugada de domingo para segunda-feira, que também era mais barato. E de terça para quarta-feira. Mas, para mim, aquilo ali não era uma obrigação, era um prazer, era uma necessidade. Então eu ligava. Ligava direto. Deu meia-noite no domingo, deu meia-noite na terça, eu estava ligando para minha mãe. A gente conversava ali por 30 minutos, botava em dia, ela me perguntava um monte de coisa, eu perguntava outra. Aí o rato soube desse número, desse telefone, de vez em quando ele ligava de lá, porque ligação de fora era mais barato. A gente conversava rapidinho, ele perguntava como é que eu estava, eu dizia, ele dizia como é que estava a vida dele, o bom e o ruim de morar fora, que eu seria tio, que a namorada dele estava grávida, eu fiquei feliz da vida, aquela coisa, a mãe vai gostar, e blá, 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 blá. E assim os anos passaram. E eu me formei. Quando eu me formei, eu falei com Mônica, tá na hora da gente ir pra Bahia, porque eu não aguento mais de saudade da minha mãe. Ela disse, claro, e eu vou junto ainda. Eu quero conhecer a minha sogra. Mas claro, ela vai adorar, inclusive eu falei com a minha mãe que a gente ia. Nossa, maravilha. E fomos. Vamos na rodoviária de São Paulo, pegamos aqueles ônibus clandestinos, sabe aqueles ônibus clandestinos? Que eles catam o passageiro, é bem mais barato. Pneu é careca, motorista nunca dirigiu na vida, mas é barato. E fomos pra Bahia. Chegamos lá. E fomos na casa. Tinha o endereço da família da minha mãe. Quando bati na porta assim, veio uma senhora que era a cara da minha mãe. Eu digo, essa aí deve ser a tia Lúcia. Ela, pois não, a senhora é a tia Lúcia? Ela olhou pra mim, Doga, é tu, e veio, e me abraçou, e me beijou. Tu é a Mônica, né? E me abraçou também, foi aquela festa, e já gritou, Serafim, vem aqui, e vem o marido dela, e vem todo mundo ali, aquela coisa toda, que surpresa, ai meu filho, sabe? Quer comer isso, quer aquilo, vocês estão cansados, quer tomar um banho, coisa assim, de ser bem recebido naquela família. Aí depois, sabe? Passou aquele primeiro rompante, eu digo, e a mãe, onde tá?
Você fez um silêncio. Ela quem, meu filho? A mãe, ela não está aqui? Ela sabia que a gente vinha? Aí o tio Serafim diz assim, tá brincando, meu filho? Tá bem? A Mônica também não entendeu nada. E aí ele simplesmente disse, filho, a Eliane morreu há mais ou menos uns 2 anos, né? Foi 2 anos, né, Lúcia? Foi. É. Vocês estão brincando. Ah, gente, não vai brincar com uma coisa dessa, filho, o que tu tá falando? Aí a Mônica diz, não, mas isso não é possível. Como não é possível? Não, porque a gente falava com ela no telefone, ele ligava, conversava com ela, eu conversei com ela, e o tio Serafim, você conversou agora também? Não, faz tempo, até que depois de um tempo eu sempre dizia, manda um abraço pra ela, aí ele dizia, manda outro. Aí que Mônica caiu a ficha dela e disse, vem cá, mas é mesmo. Faz muito tempo que eu não falo com ela. E o tempo meio que batia com aquela data que tinha falado da morte. Olha só, mas ficou uma coisa assim tão absurda que eu não sabia o que falar, não sabia, foi um choque, foi uma coisa me pegar e botar dentro do carro, fomos para o cemitério. E lá estava a cova da minha mãe. Lá estava a data da morte. Eu queria chorar, eu estava em choque. Eu estava em choque porque era diferente. Poxa, tudo bem. Eu estava anos sem ver a minha mãe, mas eu sabia que ela estava ali. Era só pegar um ônibus clandestino, ou fazer um empréstimo no banco, pegar um avião. Minha mãe estava ali, mas não, a minha mãe não estava mais ali. A minha mãe tinha morrido. Eu estava sem a minha mãe. Aí eu fiquei aqueles dias lá em Salvador. Eu confesso, eu estava meio que em transe. Eu não conhecia o elevador Lacerda, eu não conhecia a Praça Castro Alves, eu não conhecia a Lagoa do Itapuã, Vinícius de Moraes que me perdoe, eu não conheci nada. Eu não vivi Salvador. Eles até ficaram preocupados comigo. Não só pela minha reação, mas também pela história de eu estar falando no telefone com uma pessoa falecida. Até Mônica, que estava do meu lado, que viu entusiasmo, que eu conversava com ela, às vezes duvidava, mas ela dizia, não, mas eram tantos detalhes. Aí a Mônica começou a falar, vem cá, aconteceu tal coisa, data tal. Sim, aconteceu. A fulana, dia tal, assim. Sim. E a filha da Dona Maria. Ah, a filha da Dona Maria é ela, teve um menino excepcional. Tudo isso, a Mônica falou. O Doga me dizia que eram informações que a mãe dele passava por telefone. Então ficou uma coisa assim, inexplicável. Foi quando, ainda em Salvador, meu irmão me ligou. Meu irmão me ligou, nós conversamos, eu digo, mano, a mãe morreu. Aí veio a surpresa. O Rato disse, eu sei, filho, eu sei, meu querido. Foi duro para mim também estar longe e saber o que aconteceu. Eu digo, mas o que aconteceu? O que é isso? Aí ele me explicou que a mãe tinha chamado ele, que ele estava já com a vida encaminhada para o exterior, e que ela descobria que estava com uma doença grave e que tinha poucos meses de vida, então que ela queria passar os últimos dias da vida dela entre as familiares dela, no meio da baianada, como ela dizia. Mas pediu para que meu irmão não me falasse nada, que nada podia atrapalhar os meus estudos. Deu um bom dinheiro para ele se manter lá fora e deixou para ele a incumbência de todo mês pagar o aluguel do meu apartamento. E que ele teria essa incumbência até o dia que eu tivesse formado e empregado, com dinheiro suficiente para me manter. E que no final de tudo, se sobrasse algum dinheiro, que ele dividisse comigo. Então o Rato, sendo filho de quem era, administrou aquele dinheiro, gastou só a metade que lhe cabia, com a outra metade ele pagou o meu aluguel e ainda me disse, ó, então agora que tu já é formado, já está sabendo de tudo, eu vou te enviar o que sobrou daquilo que a minha mãe, que a nossa mãe deixou para ti, que ainda é uma boa quantia, para te começar a tua vida. Então essa explicação do meu irmão esclareceu parte do mistério. Agora, eu vou passar a vida inteira me perguntando é sobre as conversas que eu tinha com a minha mãe. Porque quando eu revelei que eu ligava todo dia
O tio Serafim disse, mas ligava para onde? Aí eu dei o telefone para ele. Eu tinha anotado num caderninho. Ele pegou aquele telefone e ligava. Vinha a gravação. E a companhia telefônica dizia que não foi possível completar a ligação porque aquele número não existia. Então hoje eu sou um engenheiro, uma boa carreira, estabilizado. Casei com Mônica. Temos 3 filhos. Tenho uma vida feliz. Conquistei tudo o que sempre sonhei, graças àquela madrasta maravilhosa que Deus botou no meu caminho para ser minha mãe, um cargo que a pessoa que deveria assumir fez questão de abrir mão. E eu vou viver 1000 anos e não vou conseguir explicar ou saber quem atendia o telefone do outro lado de uma linha que nunca existiu.